mundo, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem no dia de hoje. Eu tô ótimo, muito obrigada por perguntar, por se preocupar. Ainda bem que eu vi antes do tempo que o meu microfone estava desconectado, que quase que eu gravo esse vídeo sem microfone. Mas vamos lá. Gente, é o seguinte, comprei a base nova da Bruna Tavares para testar. Honestamente, eu nem ia fazer uma resenha e postar aqui no canal, mas vocês pediram e pedir de vocês é uma ordem, então esteja aqui a resenha. Na verdade, não é uma resenha, é uma primeiras impressões, é um bom ou bosta de primeiras impressões. Se você não tá familiarizado com bom ou bosta, é uma série aqui no meu canal onde eu faço resenhas de produtos. Faz muito tempo que eu não faço bom ou bosta, então hoje a gente vai tentar retomar aí com os bom ou bosta. E eu comprei a base da Bruna Tavares pra fazer bom ou bosta. Mas eu não comprei essa base porque eu queria comprar a base do momento pra falar no canal, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu tava precisando de uma base nova, porque a minha, que é a Universal Fit na cor W80, acabou. Eu precisava de uma base nova que fosse da minha cor. Então por isso decidi comprar a da Bruna Tavares pra testar pra vocês. A minha amiga Domênica fez umas das fotos de swatch da base, e eu falei assim, não, vou ter que comprar, entendeu? Vou ter que comprar pra orgulhar minha amiga, pra honrar minha amiga, entendeu? Ela vem com 30 tons de base, que é muito pro mercado nacional, né? Porque a gente sabe que o mercado nacional só sabe colocar base bege médio, bege claro e bege escuro, né? Então 30 tons é bastante coisa. Parte dos tons, os pra pele negra, foram feitos com consultoria do Tássio da Herdeira da Beleza, que é muito legal. Significa que as marcas estão começando a levar em consideração que não existem só mulheres brancas que consomem maquiagem por aí, o que é muito legal. Então, eu vim mostrar pra vocês, vim fazer a minha primeira impressão dessa base e vamos falar um pouco sobre essa base. Essa base, o que ela promete? Ela promete um acabamento aveludado, mas não cobertura intensa, o que eu gosto. Eu sou uma pessoa que prefere uma base de cobertura leve a média, porque eu não tenho muitas imperfeições no meu rosto, eu não preciso de uma base muito forte e também não gosto de sentir que tô com muita maquiagem no rosto, apesar de usar muita maquiagem, como vocês podem ver pelo meu delineado. Eu gosto de fazer a minha base depois de fazer os olhos, porque eu uso muita maquiagem pesada nos olhos, então eu prefiro fazer a minha base depois. E eu faço a minha base depois do corretivo. Então eu vou lá, passo o primer, passo o corretivo, depois passo a base e finalizo como eu gostaria. O que eu vou fazer com essa base, eu comprei também a esponjinha, que inclusive eu já molhei, e aí não era pra eu ter molhado, mas assim, tem uma comparação. Então eu vou mostrar a comparação dela seca e dela molhada pra vocês verem, mas comprei também a esponjinha, porque precisava de uma esponjinha nova. E o que eu vou fazer eu vou preparar um lado do meu rosto como eu normalmente prepararia a minha pele. Então eu vou passar o primer, eu vou passar o corretivo e depois a base. E no outro lado do meu rosto, que é o lado que precisa cobrir mais coisa, porque eu tô com espinha, tem essa pinta aqui que eu também posso cobrir. Então desse lado aqui eu vou fazer só a aplicação da base sem primer nem nada. Eu uso um primer siliconado, depois faço uma aplicação de pó. É importante, vocês vão ver porque que eu faço isso depois. E eu também uso o corretivo, porque os corretivos que eu uso são de alta cobertura, porque eu tenho muita olheira. E aí eu percebo que quando eu uso o corretivo por cima da base, o corretivo não esfuma muito bem. Então eu acabo usando o corretivo antes da base. Então a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar o meu primer só desse lado. Desse lado vai ficar sem primer, que é o Photo Finish da Miss Rose. Eu adoro esse primer é maravilhoso, ele é siliconado na medida certa e ele faz um ótimo disfarce óptico dos meus poros. Então eu vou aproximar só pra vocês verem como esse primer fica abaixo dos meus olhos e no meu nariz. Eu vou tentar aplicar ele só do lado do nariz, porque eu acho que a área que mais marca os meus poros é o meu nariz. Então eu tento aplicar esse primer bem no nariz, entendeu? E eu aplico também bastante aqui na área da olheira, porque aqui é bem texturizado e marca. Então eu sempre faço isso. E aí eu meio que pressiono esse primer no meu rosto. E aí, depois que eu passo o primer, eu assento com um pouquinho de pó, que eu uso o número 3 da Playboy. Eu gosto bastante desse pó. E aí eu uso ele bem pouquinho de pó, porque
você não precisa de muito, mas ele já dá um belo disfarce ótico nos poros. Se você for olhar esse lado pra esse lado, você consegue ver a diferença nitidamente. Tem bastante grito aqui, caiu aqui embaixo que eu vou ter que limpar. E eu acho que a maior diferença é principalmente no meu nariz, porque o meu nariz, como eu falei, ele tem muito cravo. Então eu consigo ver nitidamente a diferença quando, principalmente quando a base tá por cima, eu consigo ver a diferença se eu tô usando primer com pó ou só o primer ou até mesmo sem nada. Aí, o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou aplicar o meu corretivo. Eu não sei por que as pessoas não falam sobre esse corretivo, mas esse corretivo é incrível, que é o Aquarela da Natura. Eu amo esse corretivo, pra mim ele é o melhor que tem. Eu comprei um outro corretivo de uma maquiadora chamada Nath Capello, que tá pra chegar, mas eu tenho certeza que corretivo algum vai substituir esse da Natura. E aí eu aplico bastante desse corretivo. E aí eu vou deixar esse corretivo aqui abaixo dos meus olhos por 1 minuto. Eu vou deixar ele meio que secando aqui abaixo dos meus olhos por 1 minuto. E eu também aplico um pouquinho do Cover Up da SP Colors, mas o da SP Colors eu não gosto muito dele, porque eu sinto que ele craquela. Ele craquela não, ele acumula muito abaixo dos meus olhos. E enquanto esse corretivo tá aqui agindo, eu vou aplicar a base da Bruna desse lado. Muito relaxante esse tipo de vídeo, deveria fazer mais. Ele me deixa relaxada. E aí eu comprei a M30. Você vai olhar assim, você vai falar, menina, você errou na cor dessa base, hein? E eu vou falar, talvez eu tenha errado mesmo. Mas, essa base, a M30, eu acho que ela vai ficar no tom certo pra mim. Porque na embalagem ela parece ser mais clara do que realmente é. Então eu vou pegar aqui a M30 e eu vou pingar algumas gotas, se tudo der certo. Espero que dê pra ver. Eu vou pingar. É meio difícil de tirar do pacote. Eu pinguei algumas gotas aqui no dorso da minha mão. Eu vou pegar com o dedo e vou... Ó, eu acho que a cor é certa, hein, gente? O povo tava falando, ai, não sei se essa é a tua cor, mas eu acho que é assim. Ó, eu acho que ela vai ficar até um tico escuro, esse pá. Eu não aplico base na minha testa, porque eu não vejo necessidade alguma de aplicar base na minha testa. Como vocês viram, eu tenho algumas eu tenho algumas espinhas aqui, e eu tenho uma pinta aqui. Então vamos ver o quanto que essa brasa vai cobrir. E eu também vou tentar passar um pouquinho aqui na olheira. Eu não sei se eu errei a cor. Tô muito na dúvida. Porque na realidade... Não errei a cor, não. O que eu errei foi o subtom. Eu acho que o subtom que tá sendo problemático aqui. Aí eu tô achando que eu errei a cor. A minha pele é verde. Tá certo? Eu tenho subtom oliva. Então, quando eu aplico base que não é do subtom certo, dá até pra ver. Eu não sei se dá pra ver na minha mão, mas ela fica meio rosa na minha mão, meio laranja. Não adianta. Eu já tô acostumada a usar, eu já sei, mas a cor tá certa. A cor está correta. O que tá errado é o subtom. Tô sentindo que eu tenho que usar bastante dessa base, hein, meninas? Sei não. Eu não gostei muito desse... como é que se diz? Eu não gostei muito desse aplicador. Agora sim tá cobrindo. Quer dizer, cobrindo o que eu gostaria que cobrisse, né? Porque eu tenho bigode, eu tenho essa área do nariz mais... do bigode mais escura. E eu não queria ter que passar corretivo nessa área, porque acumula muito, né? Obviamente, eu sinto que a esponja, ela suga muito do produto, né? O que é bom e ruim. Eu passo um pouco na boca também, porque eu acho que dá pra ver bastante da pigmentação da base na boca. Então, vamos lá. Ela não tá clara, é o subtom que tá errado.
Eu acho que nem assim vocês vão conseguir ver. O subtom tá errado, mas é suportável, tá? Eu acho que vocês podem ver pela cobertura da minha olheira que não cobriu tudo, mas não é a intenção dessa base. Essa base não é pra rebocar. Eu achei que ela cobriu de forma saudável a minha pinta, mas as minhas espinhas ela não cobriu também. Mas aí eu vou passar corretivo e aí as espinhas cobrem o corretivo cobre as espinhas. Agora eu vou vir na esponjinha e vou esfumar o meu corretivo. Como eu falei pra vocês, eu deixo o corretivo secar, porque quando ele seca, ele retém mais da cobertura. Então eu deixo ele secar. E eu sou muito bitolada com olheira, como vocês podem ver, eu tenho um problema muito atrelado à minha autoestima por conta das minhas olheiras. Então eu sempre tento cobrir minhas olheiras o máximo que eu conseguir. E aí por isso que eu uso corretivos de cobertura pesada. Nesse lado aqui, ó, isso aqui pra mim é cobertura total, cobertura pesada. Então vocês conseguem ver o quanto que essa base cobriu da minha olheira. Não foi muito, mas não é pra isso que eu comprei essa base. Eu comprei essa base pra uniformizar o tom da minha pele. Então vamos lá. Colocar mais base aqui. Tô sentindo que eu uso muita base. E assim, por R$70 eu não gostaria de ter que usar muita base. Ok? Pra mim, eu achei que por cima, passando ela por cima de toda aquela camada de maquiagem que eu fiz, ela marcou um pouco. Minha texturinha tá bem marcada aqui. Ó, tá bem marcada. Mas eu acho que nada que uma camadinha de pó não resolva. Spoiler, não resolveu. Precisa selar. Mas antes eu vou fazer o corretivo aqui do outro lado do olho, só pra gente ver se essa é uma base que eu tenho que fazer o corretivo por cima ou por baixo. Eu não sou muito fã, talvez eu tenha... Ai, que legal, né? Paguei R$70 nessa base pra errar o tom. Talvez eu deveria ter pego o M50 e não o M30. Eu vou esperar mais um pouquinho, mas eu acho que vai precisar selar com pó. Mas até aqui, ó, no meu nariz, eu não sei se vocês vão conseguir ver. Então, peraí que eu vou aproximar. Ignora aqui que eu vou passar o corretivo aqui ainda, tá? Desse lado, obviamente, tá com mais cara de maquiagem, porque eu passei todos aqueles negócios. Mas se você olhar o meu nariz, os poros no meu nariz desse lado e desse lado, você vai ver a nítida diferença do que é passar essas coisas com primer. Meu rosto tá coçando, deixa eu passar mais esponjinha. E como eu disse, a M30 não ficou clara, ela ficou... Foca em mim, bem. Obrigada. A M30 não ficou clara. O subtom da M30 que não foi perfeito pra mim. Ela, ainda assim, na minha opinião, ficou muito rosa. Eu teria que ser... E aí eu me vejo com frequência, tipo, pegando bases que são mais escuras do que o tom da minha pele, mas que são do subtom certo. Eu me vejo fazendo isso o tempo todo. Gostei do acabamento que ela deixou um acabamento luminoso, mas eu não vou manter esse acabamento porque eu gosto de selar com pó. Pra baixo dos olhos eu uso o Maybelline Fit Me, que só tem na gringa. A esponja realmente foi R$45 que eu gastei sorrindo. Eu vou ter que selar o restante da base e pra isso eu vou usar um pincelzinho de pó limpo, ó. Tá limpo o meu pincel, hein? Milagre! E um pouquinho daquele pó da Playboy que eu usei pra sentar o meu primer. Mas eu tenho que selar essa base, não dá pra ficar sem selar não. Assim, se você chegar perto assim de mim, você tem que me beijar na boca, porque você tá perto demais. Mas... Será? Eu estou me perguntando se eu sou a pessoa certa pra fazer resenha de base. O lado com primer ficou bem rebocado. Mas tudo bem, não tem problema. Eu não me estresso com isso. Então vamos lá, vou finalizar o rosto aqui rapidão.
Eu passei bruma fixadora, não porque precisava, porque eu não acho que precisa, mas eu passei porque eu tô olhando meu rosto de perto e eu estou assustada com o que estou vendo. Porque assim, onde eu não passei corretivo, a base está ok. Mas eu acho que ela não se deu muito com o meu combo corretivo e pó, porque ela tá muito reboquenta, muito marcando textura nessas partes. Nos dois lados, tá? Tanto no lado onde eu passei base por cima, quanto no lado onde eu passei base por baixo. Os dois lados tá com textura. A situação deu uma melhorada, mas assim, tava ruim. Ainda não está bom. Mas estava bem pior. Mas é assim, é nos dois lados. Eu acho que essa base ela não se deu com o meu combo de corretivo e... Senão vocês não vão conseguir ver. Talvez assim vocês consigam ver. Mas acho que eu diminui mais. Não, vem cá. This is normal. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Mas é isso. Eu acho que essas minhas primeiras impressões não vão ser tão positivas quanto eu achei que seriam. Porém, eu acho que vale a pena a gente ver como é que essa base vai se comportar ao longo do dia e todas essas coisas. Eu vou terminar minha maquiagem do rosto e aí eu mostro pra vocês o resultado final. Mas assim, quando eu olho de perto, eu tô num susto, porque tá muito tenso. Principalmente abaixo na parte das olheiras, eu acho que pra mim é onde tá mais tenso, porque é onde eu aplico mais produto. Então, eu não sei, a minha questão é, eu não sei se essa base reage bem com bastante produto por cima e por baixo dela. Eu acho que teria que ser uma base mais hidratante pra aguentar a quantidade de produto. Porque eu sempre uso uma base bem hidratante, né? Mas enfim, vamos lá. Vou terminar minha maquiagem dos olhos, vim toda arrumada aqui pras madame. E aí eu vou testando essa base ao longo do dia, como deve ser feito. Eu tava aqui na cozinha decidindo o que eu ia fazer de almoço. Eu lembrei que a iluminação da minha cozinha é muito boa pra mostrar como fica a base na iluminação natural. Então, vocês que lutem com os meus ímãs, com a minha louça, tô nem aí. Eu quero mostrar a base, né? Ela já tá... Eu não sei se é a base ou se é o corretivo, mas esse lado sempre acumula pra mim. Esse lado sempre acumula. Sempre acumula. 5 minutos que eu termino a maquiagem, ele acumula. Então, eu sempre tenho que passar uma camada extra de pó aqui pra demorar mais pra acumular. Esse lado também tá um pouquinho acumulando. E obrigada por bater. Bate. Bate. Eu sinto que depois que ela deu uma aquecida com o meu tom, com a minha pele, se igualou bem ao meu tom de pele. Então, o subtom que antes estava um pouco estranho, agora já está bom. Eu vou arrumar o cabelo ainda, tá, gente? É que eu vou comer, tomar, entendeu? E eu senti também que ela deu uma derretidinha gostosa e agora ela já está se adequando melhor à minha pele. Porém, eu ainda tô com bastante textura, principalmente desse lado, que na minha opinião é o lado que tem mais reboco, porque tem mais maquiagem, que eu selei o pó, o primer com pó, então aqui tá bem rebocovski, mas em compensação não está acumulando, como nesse lado já tá acumulando. Então, isso é só um ponto, tá? Nada demais, só queria que vocês soubessem disso mesmo. Mas aonde a área mais monstruosa é essa área aqui. O restante do meu rosto tá tranquilo. Eu sinto que a base talvez esteja grudenta, não porque há uma base grudenta, mas sim por causa do meu skincare que eu fiz antes da base. Então, talvez eu vou ter que fazer uma atualização pra vocês lá no Instagram dessa base, antes de falar, gente, essa base ela é realmente grudenta. Talvez eu precise dar uma segurada aí na resenha dessa base. Algumas considerações que a gente tem que fazer. Seguinte, eu estou com essa base faz por volta de 3 a 4 horas. O que eu senti nesse tempo? Eu senti que ela se adaptou. Quais foram os meus comentários principais sobre essa base? Que ela não era do subtom certo e que ela estava craquelenta no meu rosto porque ela não reagiu bem com o meu corretivo nem com o meu pó, certo? Essas são as minhas reclamações principais. O que eu senti? Depois de 1 hora, 2 horas, eu senti que ela se adaptou ao tom do meu rosto e parou. Quer dizer, ela continua ainda, você vê que tem maquiagem aqui ainda,
mas ela realmente se derreteu, mas de uma forma boa, ela se esfumou com o meu rosto. Então agora eu não consigo mais ver a diferença entre o meu pescoço e o meu rosto, né, que era uma diferença de subtom que eu tava vendo bastante, e a base tá se comportando muito bem nessas primeiras horas que eu tô usando. Tem uma coisinha só, a sombra preta que eu passei aqui embaixo acumulou um pouco, acabei tendo que tirar um pouquinho da sombra que tinha acumulado. Eu acho que grande parte desse problema se deve ao não ter preparado o meu rosto com primer, porque o corretivo que eu uso acumula, então mesmo eu carregando no pó ele acumula, mas pode ser que mais pra frente eu não tenha esse problema quando eu trocar de corretivo. Lembrando que eu fiz o que eu normalmente faço, eu assentei essa base com pó e passei o spray fixador da Fina Severina, tá? Porque é como eu normalmente faria minha maquiagem. Um papel higiênico pra ver se essa base transfere. Quando eu tenho algumas bases, alguns preparamentos de pele que eu faço que demoram pra transferir. Então, por exemplo, às vezes eu tô usando uma pele muito carregada e aí eu coloco a máscara, por exemplo, que agora a gente tá em tempos de pandemia, a gente usa a máscara. Então, quando eu coloco a máscara, a base ela não tende a transferir, principalmente se eu uso o fixador da Fina Severina. Então, a gente vai ver se essa base está transferindo. Transferiu muito, muito, muito pouco. Tão pouco que eu não sei nem se dá pra ver, mas acho que dá, né? Transferiu bem pouco, tá? Então é uma base confiável. É uma base que não vai te deixar na mão se você estiver usando máscara, tá certo? Mas, lembrando que eu usei spray fixador e usei pó. Talvez ela sozinha, eu acho que a transferência dela seria um tico maior. Ok, então eu volto para atualizar vocês nas próximas horas. Eu venho às 8, agora é 4, então eu venho daqui a 4 horas. Se eu aguentar ficar com essa base até meia-noite, ótimo. Se eu não aguentar, segue o baile. Então vamos que vamos. Vamos olhar aqui a base? Vamos olhar aqui a base. Vamos lá. Calma, preciso reunir minhas informações. Calma, não me pressiona. Ela já acumulou aqui nas minhas linhas de sorriso. Esperado. Levando em consideração que eu tô com essa base desde a 1 da tarde, agora é 8 da noite, ou seja, fazem 8 horas que eu estou usando essa base. Que mais? O nariz já tá oleoso, mas também completamente esperado, porque o meu nariz e a minha testa são as primeiras coisas que ficam oleosas, mas eu não passei a base na testa, só no nariz, então, né? Eu tô sentindo que ela já está começando a sair, principalmente aqui embaixo, que é normalmente onde eu fico muito assim e tal. Ela já tá começando a sair. Eu vou ter que testar mais essa base pra te dizer com certeza gostei, não gostei, mas por enquanto não é a minha favorita. Assim, levando em consideração que hoje é um dia frio, hoje é um dia frio, tá? Eu achei que ela duraria muito melhor do que está durando. Eu sinto que eu tenho maquiagem no rosto, mas eu acho que se eu testasse essa base vamos lá, vai. Rosto hidratadinho, beleza, mas aí colocasse um primer, uma espécie de lágrimas de unicórnio, alguma coisa dessa vibe por cima, eu acho que ficaria um pouquinho mais de boa. Acho que ela craquelaria menos, enfim. Mas assim, ela marcou literalmente todas as texturas do meu rosto, principalmente nessa parte aqui. E assim, eu tentei mesclar, eu tentei, tipo, esconder essas texturas. Segura a base aqui. Eu tentei esconder essas texturas, mas não deu muito certo. A cor M30 não é o meu match perfeito, porque ela é um pouquinho... muito clara pra mim. Ela é um pouquinho clara demais pra mim. Provavelmente a M50 seria melhor. Mas eu vou comprar a M50 pra testar? Não, porque eu não quero mais gastar R$70 nessa base. É que assim, R$70 pra uma base dessa, pelo hype que tem, é muito caro para o consumidor brasileiro de maquiagem normal. Porque eu, por exemplo, eu não pagaria mais que R$50 numa base. Paguei 70 nessa porque eu vi, porque eu fiquei muito curiosa, porque a gama de cores é gigantesca, enfim. E a Bruna Tavares, marca conceituada. Eu acho, honestamente, que a da Nina Secrets ficaria melhor no meu rosto.
Eu acho que ela se comportaria melhor no meu rosto por ser uma base um pouco mais hidratante. E uma amiga maquiadora minha falou, compra da Nina Secrets, não compra da Bruna Tavares. Mas eu ouvi, Brasil, não ouvi. Mas tudo bem, é o que tem pra hoje. Ela já saiu aqui, ela tá... Dá pra você ver, ó, minha vermelhidão começou a aparecer. Enfim, mas eu vou continuar usando porque eu paguei R$70 nessa base, também não vou desgastar, entendeu? Mas essas são as minhas impressões até o momento. Depois, lá no IGTV, eu vou postar mais um vídeo falando sobre as minhas considerações finais sobre essa base. Então, provavelmente, esse vídeo vai ao ar no meio da semana que vem, não. No meio da outra semana ainda. Então, daqui 2 semanas, eu vou postar um vídeo no IGTV falando sobre as minhas considerações finais dessa base, sobre como é melhor usar ela com o que, enfim, pra gente, tipo, dar uma chance justa pra ela, né? Porque eu também não posso definir tudo que eu acho sobre a base em um dia usando essa base. Vai chegar corretivo novo pra eu testar, que eu vou testar em conjunto com essa base, com outras bases que eu também gosto, enfim. E aí eu tenho essa aqui da Miss Rose também, ó, que ela é ótima no subtom, mas ela é extremamente escura, que é a Bronze 1. Ela tem o subtom oliva bonitinho. Eu sempre acabo misturando essa base com as bases que eu tenho que são mais claras, mas ela é extremamente cremosa, então ela tende a craquelar um pouco. E aí eu vou testando pra vocês, vou falando pra vocês o que eu acho, entendeu? Da base. Agora, a esponjinha é muito boa, eu gostei muito dessa esponjinha, vou continuar usando, adorei essa esponjinha. Comprem, assim, se você acha que vale a pena você gastar R$45 numa esponjinha, eu recomendaria. Então essas são as minhas impressões. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de como melhorar o uso dessa base, pode me deixar tudo aqui embaixo nos comentários. Como eu falei pra vocês, eu usei essa base por 8 horas. Eu não vou estender até meia-noite, porque tô cansada também, preciso terminar de editar esse vídeo, mais um monte de coisas. Queria jogar The Sims, mas tô aqui fazendo resenha de base. Tá bom? Mas é isso. Não levem isso como uma crítica à Bruna Tavares, porque não é uma crítica sobre ela. Provavelmente essa base pode não ter funcionado pra mim, mas pode funcionar pra você. Eu recomendaria, principalmente se você tem pele oleosa, eu recomendaria bastante essa base. Mas eu não sei se eu recomendaria ela em questão de longevidade ainda. Eu ainda não vi um jeito legal de fazer essa base durar bastante. Pra mim, 8 horas é um teste ok, mas eu gostaria que as bases durassem mais, porque normalmente quando eu pego pra usar maquiagem, principalmente se eu vou sair pra algum lugar, enfim, não que a gente esteja saindo pra algum lugar agora, porque quarentena, saindo pra algum lugar, eu gostaria que minha base durasse por volta de 12 a 15 horas, o que é bastante coisa, mas it is what it is, não é mesmo? Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que de alguma forma ele tenha sido útil ou pelo menos divertido pra vocês. Até a próxima e tchau!